Então, uma das frentes em que o projeto Apps for Society tem atuado, juntamente com projetos PIBIC também desenvolvidos nesses últimos anos, é na linha de um serviço web colaborativo para apoiar a criação de aplicativos para alfabetização. Então, qual é a ideia? É que o professor possa cadastrar as palavras que ele quer utilizar, as imagens que quer utilizar e que são relacionadas ao contexto do aprendiz. Da mesma forma que um pai ou mãe também possa fazer esse cadastro e utilizar em diferentes tipos de aplicativo. Então, para isso, a ideia foi tentar construir um aplicativo, que aqui no caso é o aplicativo do KPI Manager, e aí nesse aplicativo você pode se cadastrar. Então, digamos, eu vou me cadastrar aqui como Aila 2, certo? Só para ficar como um teste. Vou colocar aqui um e-mail, um e-mail que não existe, só para a gente verificar, certo? Aila, teste.com. E aí, uma vez que eu faço isso, eu posso colocar aqui uma senha. Então, digamos, se eu colocar aqui uma senha, vou pedir para cadastrar. Só que essa senha, ela tem que ter de 8 a 12 caracteres. Então, vou alterar aqui minha senha. Vou colocar agora uma senha com 8 caracteres. Uma vez que eu cadastro, ele disse que meu cadastro foi feito com sucesso. Vou fazer o login no sistema. Então, uma vez que eu acesso aqui o sistema, então vou colocar aqui minha senha, né, meu e-mail, .com, coloquei a senha que eu cadastrei, vou pedir para entrar. Então, depois de colocar a senha que eu cadastrei, vou pedir para entrar. Então, quando eu entro, me são mostrados, né, vários contextos que já estão cadastrados nesse serviço. Então, com base nisso, eu posso olhar esses contextos, olhar os desafios que estão associados a esses contextos, e eu posso, nas minhas aplicações, utilizar já esses contextos que foram cadastrados, com seus desafios também cadastrados, certo? Então, se vocês acessarem aqui, são alguns desafios, né, que foram cadastrados como teste, e aí, de repente, eu achei interessantes esses contextos, esses desafios. Então, eu posso aqui chegar aqui, cadastrar um novo contexto, por exemplo, clicando nessa bolinha de mais verde, e aí eu posso criar um novo nome para esse meu contexto. Então, posso dizer aqui que é o contexto escola, por exemplo. Então, coloquei aqui um contexto escola, e aí, uma vez que eu crio esse contexto escola, eu posso selecionar uma imagem correspondente a esse contexto. Então, posso também pesquisar na web, usando essa lupinha daqui. E aí, quando eu pesquiso na web, ele abre para mim algumas palavras que tenham a ver com escola. Então, eu posso aqui escolher qualquer uma delas. Então, vou pegar essa daqui. Então, selecionei esse contexto. Posso colocar um vídeo correspondente àquele contexto, posso somente clicar em próximo e posso gravar também uma pronúncia, né, correspondente àquele contexto. Essa funcionalidade ainda não está pronta, mas a ideia é que você possa colocar para que você cadastre, por exemplo, a pronúncia que é apropriada para aquele aluno, para aquela região, né? Porque muitas vezes a gente tem um português que é falado de diferentes formas em diferentes lugares do país. Então, a ideia é também poder explorar isso daí. Então, uma vez que eu cadastrei, então criei o contexto com sucesso, próximo. Então, se a gente olhar agora, está lá o contexto escola, também com essa imagem que eu cadastrei. Se eu clicar em desafios, né, eu poderia ver os desafios associados àquele contexto. A gente não cadastrou nenhum, a gente vai cadastrar agora. Então, vamos chegar agora e cadastrar aqui nesses desafios. Eu posso chegar lá no mais, lá embaixo, e posso cadastrar um contexto, um novo desafio para o contexto escola. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui quadro, né, que é a lousa. E aí, vou colocar aqui, posso selecionar também da web, eu posso colocar uma URL para alguma imagem que represente um quadro. Então, vou colocar esse quadro que eu selecionei ali. Não vou colocar nenhum URL, nenhum áudio. E cadastrei. E aí, vou dizer que ele vai estar nesse tema escola, certo? Então, vou colocar aqui o próximo.
e consegui cadastrar. Aí vou cadastrar aqui mais outro desafio. Então, vou colocar aqui o desafio. Na escola eu também posso ter caneta, né? Então, posso ter aqui a palavra caneta. Coloco OK, vou no próximo. Também posso colocar, eu já sei o link de uma imagem de uma caneta que eu quero utilizar. Eu posso cadastrar clicando em URL. Ou posso ir na web e ele já procura para mim algumas palavras que têm relação, né? Algumas imagens que têm relação com aquela palavra que eu digitei. Então, peguei aquela caneta ali, vou próximo, próximo, próximo. E aí, escolho o tema onde eu quero associar aquele desafio, que foi o tema escola, e vou para o próximo também. Vamos lá. Então, tá bom. Então, cadastrei esse contexto, né, com esse desafio, e aí uma vez que eu queira, eu posso utilizar. Então, eu estou vendo que esse meu contexto escola, ele tem o ID 36, esse ID é o identificador do meu contexto. Então, eu posso chegar num aplicativo que vai importar desse contexto e utilizar esse número 36 para poder pegar aqueles desafios que foram cadastrados. Então, digamos que eu queira agora fazer isso. Então, vou sair aqui do meu EduKPI Manager e vou entrar, por exemplo, nesse aplicativo Adivinha, que foi um aplicativo desenvolvido nesse projeto de pesquisa do PIBIC. Selecione um tema. E aí a primeira coisa que ele faz é justamente me mostrar, né, um tema, um desafio. E aí a gente, se não tiver nenhum, o que é que acontece? A gente pode adicionar. E aí nessa adição a gente pode dizer, olha, eu quero importar um contexto pelo ID, ou então eu quero importar todos os contextos de um certo usuário. Então, por exemplo, eu sei o contexto, eu sei um determinado contexto, eu posso colocar o número. Ou então eu quero botar aqui os contextos de aila@teste.com, certo? E aí ele me mostrou que eu tinha esse contexto aqui, escola, beleza, importei aquele contexto. E aí eu seleciono, por exemplo, aqui escola. E aí nesse aplicativo a ideia é tentar colocar as letras que vão corresponder àquela palavra que está sendo apresentada. Então a gente chamou isso aqui de quadro, né? Não lousa, poderia ser lousa também, mas em algumas regiões as pessoas vão chamar como quadro, então a gente quis colocar como quadro. Então eu posso colocar aqui as letras que correspondem a essa palavra e aí explorar, né, em diversas atividades. Então aqui no caso desse aplicativo, né, a ideia é tentar lhe mostrar quando você acerta, dar um feedback positivo, quando erra, dar um feedback negativo. Então, cadastrei aqui, por exemplo, a caneta. Então, coloquei aqui, digamos que eu coloque aqui caneta. Então, deu certo. Então, ele vai me apresentar, né, esse desafio de diversas formas. Só que a gente só fez 2 cadastros. Então, por enquanto, a gente vai utilizar só esses 2 desafios, ele vai dizer que a gente acertou todos os desafios e aí podemos voltar para o início. E lá Selecione um tema. Lá no início ele nos convida a selecionar um tema e a gente também pode configurar algumas coisas, como por exemplo, eu quero usar um teclado personalizado ou um teclado padrão. Então, se eu quiser usar o teclado padrão, então você tem a chance de, ao invés de estar vendo aquelas letras Selecione um tema. lá embaixo, então, por exemplo, vamos aqui no contexto animais, né? Então, eu tenho aqui onça. Então, agora estou vendo aquele teclado que onde as pessoas já estão mais acostumadas, né? Então, posso chegar aqui e colocar onça, por exemplo, e confirmar. A palavra deveria ser onça pintada. Então, ele já me disse que eu errei, me deu um feedback, eu posso também aprender. E da próxima vez, tentar novamente esse desafio, já colocar não onça, mas onça pintada. Então, se agora eu colocar aqui o cachorro, por exemplo. Vamos ver se é um cachorro mesmo. A gente manda confirmar. Quando dá certo, ele dá esse feedback visual para a gente, tá? E aí, ele mostra aqui outros animais também. E aí, a gente pode utilizar também esse contexto. Vou colocar aqui também um gato. E aí, toda vez que a gente acerta, ele dá esse feedback. E quando erra, ele corrige para a gente. Então, digamos, vai que coloca aqui cavalo ao invés de zebra, certo? Então, se eu fizer isso... A palavra deveria ser zebra. Então, ele vai e diz pra gente como deveria ser a palavra. Aí, aqui, vamos de novo. Aqui tá o tigre de novo, porque ele tá tentando
repetir. Como a gente teve alguns erros, ele tenta fazer com que a gente acerte. Então, vamos aqui, o peixe. E aí ele vai explorando aquelas palavras daquele contexto que foi cadastrado. Então, se você quiser colocar muitos desafios naquele contexto, vão vir muitos. Se quiser colocar poucos, podem vir poucos. Certo? Então, vou colocar aqui borboleta. E aí, cada aplicativo pode ser configurado para utilizar ou todos os desafios ou parte dos desafios. Então, no caso aqui do aplicativo, né, Adivinha, né, a ideia é ele está tentando aqui utilizar várias das palavras que foram cadastradas. Formiga. Então, olha, quando a gente clica Formiga. nesse som também, que é uma outra funcionalidade, a gente pode escutar também aquela palavra que ele falou que é formiga. Então, posso chegar aqui, colocar formiga e aprender também com aquela palavra nova. Aqui a gente tem um pássaro e por aí vai, tá, gente? Então, Selecione um tema. espero que vocês explorem bastante esse aplicativo e possam aprender muito com ele.